Bem, vamos para a nossa quarta videoaula desse curso de Grails. Nessa videoaula, nós vamos configurar o nosso projeto para acessar o banco de dados MySQL. E também vamos entender a estrutura do nosso modelo de negócios através do diagrama de classes. Bem, primeira coisa que nós vamos fazer, se você ainda não tem uma MySQL instalado na sua máquina, vou dar uma dica para você. Vai aqui no Google, MySQL, e aí você vai à seção de downloads. Maravilha! E aqui tem o MySQL Community Server. Clica nesse cara e você pode baixar aqui embaixo, ó. Você pode baixar a opção, a distribuição, de acordo com o seu sistema operacional. Maravilha? Aí você vai fazer a instalação Next, 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 Finish. Ou, se você tiver alguma dúvida, procura aí um tutorial de instalação do MySQL na net, no Google, ou se não, você manda aí uma pergunta para a gente nos comentários do vídeo. Beleza, depois de você fazer isso, você pode instalar também alguma ferramenta que vem junto com o MySQL, que é, por exemplo, o MySQL Workbench, para poder acessar e administrar os seus bancos de dados e também o seu servidor MySQL. Porém, se você quiser acessar no modo hardcore, faça assim, ó, abra o prompt de comando do Windows, ou sei lá do que você está usando aí, que sistema operacional você está usando, e aí você pode acessar o MySQL desta forma, ó. Vou acessar aqui com MySQL-U, que é user, o usuário que eu vou acessar é a dona Ruth, e depois "-p". Vou colocar a minha senha poderosa aqui. Beleza. E aí nós então acessamos o banco de dados do nosso MySQL, do sistema gerenciador de banco de dados MySQL. O que nós vamos fazer aqui é simplesmente criar um banco de dados para o nosso projeto do restaurante Estou com Fome. Então, vou criar aqui Create Database e vou dar um nome de restaurante para esse banco de dados. Ponto e vírgula. Maravilha, ele criou o banco de dados. Eu vou acessar esse banco de dados para verificar. Está aqui, ó, Use Restaurante, e eu consegui entrar então no banco de dados. Ele ainda não tem nenhuma tabela, ó. E nós nem vamos criar essas tabelas também. Para você que já estudou banco de dados relacional alguma vez na vida, com esse esquema de tabela e tudo mais, então você sabe que nós precisamos criar as tabelas. E também dentro das tabelas colunas e fazer as chaves estrangeiras, chave primária e tudo mais. Só que nós não vamos fazer isso. Por que não vamos fazer isso? Porque nós utilizamos o Grails e o Grails utiliza o Hibernate, que é um framework de persistência. Então, o Hibernate ele vai fazer um mapeamento entre os objetos do nosso programa, do nosso software, que será desenvolvido com o paradigma da orientação a objeto, e irá mapear esses objetos no formato relacional. Então, o framework Hibernate ele é um ORM, ele é um mapeador de objeto para relacional. Muito bom. Então, já temos aqui o nosso banco de dados, nós vamos agora para o nosso projetão, abre aí a sua workspace, e no nosso projetão nós temos que configurar o nosso software para poder acessar o banco de dados que acabamos de criar. Então, eu vou aqui em Conf, como vimos lá nas primeiras aulas, e nós temos aqui o Data Source Groove. Dá 2 cliques nele. No Data Source Groove, nós temos a configuração dos ambientes que nós podemos ter, como desenvolvimento, teste e produção, para acessar o banco de dados do nosso projeto. Então, nós temos aqui inicialmente a configuração para o banco H2, que é um banco de dados em memória, como eu comentei anteriormente também. E aí nós vamos configurar, temos que escrever aqui a configuração para o MySQL. Vou dar uma dica para você, volta para o Google e coloca lá, por exemplo, MySQL Data Source Grails. Sensacional! E nós temos aqui, por exemplo, esse site, ó, nós temos aqui esse cara que nos ajudou muito, que escreveu aí um Data Source Groove bonitinho para você copiar. Ou, se você quiser, pode pegar na documentação do Grails também. Então, eu vou descer tudo aqui, maravilha, ele explica como é que cria, olha que maravilha, coisa linda. E está aqui no final, ó, o código completo datasource.groove para MySQL. Então, eu vou copiar aqui, ó, liso. Maravilha! Copiando aqui, copiei, agora eu vou voltar lá para o Eclipse. O que eu vou fazer? Vou apagar todo o conteúdo do Data Source Groove e vou colar aqui.
Beleza, colei a configuração. Vamos entender um pouquinho disso. Primeira coisa que nós temos, cara, é a configuração do driver que vai ser utilizado para acessar o MySQL, para comunicar a nossa plataforma Java, utilizando o framework Grails, com o MySQL. E para isso, nós utilizamos o Java Database Connection, que é o JDBC, uma conexão JDBC. Beleza, então nós vamos utilizar esse driver. Esse dialeto aqui é a engine usada pelo MySQL para as tabelas, por padrão. Então, nós queremos que as tabelas tenham essa engine aqui, que é o InnoDB. Maravilha! O que é o InnoDB? O InnoDB é uma engine de transação. Então, quer dizer que as tabelas elas irão ter um controle de transação. Existem outros tipos de tabelas do MySQL, como, por exemplo, o MySum, como, por exemplo, o Memory, também chamado de heap. E esses tipos eles não controlam transação. Agora, o InnoDB controla. Beleza, um dos pontos mais importantes de transação é a questão da concorrência. Depois, nós temos aqui algumas configurações de Hibernate relacionada a cache, e nós temos aqui a configuração dos ambientes. Então, nós temos o ambiente de desenvolvimento, o ambiente de teste e o ambiente de produção. E aí, no ambiente de desenvolvimento, o que significa isso aqui? Para que nós temos esses três ambientes? Para podermos realmente configurarmos bases de dados diferentes para os diferentes momentos do nosso desenvolvimento. Enquanto nós estamos escrevendo o código nervoso e rodando a nossa máquina, a gente usa o ambiente de desenvolvimento. Mas depois, quando a gente vai rodar a aplicação, os testes da aplicação, por exemplo, os testes de integração que vão acessar banco de dados, nós vamos usar um ambiente de teste. E por último, quando dermos o deploy da aplicação, nós vamos usar um ambiente de produção, que está disponível para os usuários finais, ok? Então, nós vamos configurar esses três ambientes. No meu caso aqui, eu só tenho um ambiente, eu tenho uma base de dados. Depois, na hora de deploy, a gente vai se divertir um pouco com isso. Mas eu vou configurar tudo para o mesmo banco de dados. Então, eu vou colocar aqui, nós temos a URL, que é o JDBC, MySQL localhost, que é o meu servidor, que é a máquina local. E aqui eu vou apagar essas configurações e vou colocar o nome do nosso banco, que foi criado agora há pouco, o banco restaurante. Vou fazer a mesma coisa lá embaixo, lá nas outras configurações dos outros ambientes. Beleza? Teste e também de produção. Sucesso. Vou colocar minha senha poderosa aqui, ó. Agora você descobriu minha senha poderosa, Guarino. Segurança total para você. Beleza. E aí nós temos aqui, então, Dona Ruth, usuário, senha Guarino. Maravilha. E o que é esse cara aqui, esse tal de dbcreate? Bem, o dbcreate ele vai nos dar uma configuração do que o Hibernate vai fazer toda vez que a nossa aplicação rodar. Então, aqui nós estamos dizendo, com essa instrução create-drop, que o Hibernate, toda vez que a aplicação rodar, toda vez que a gente der um run app, o Hibernate vai apagar o banco de dados, drop, e vai criá-lo novamente. Isso não é muito legal, porque eu vou perder os dados que eu já cadastrei, por exemplo, vou perder toda a estrutura que eu já tenho e vou recriá-la, inclusive os dados vão embora. Então, nós temos outras opções. Nós temos, por exemplo, somente criar, ele não vai apagar, ele só vai criar. Nós temos o update, que é o que eu aconselho você a utilizar no ambiente de desenvolvimento. Por quê? Porque você, com o update, terá automaticamente atualizadas as tabelas, as colunas do banco de dados, de acordo com as mudanças que você fizer na classe de domínio. Nós já vamos criar nossas classes de domínio do restaurante Estou com Fome. Beleza. Então, o update ele vai verificar a sua estrutura de classe de domínio e vai replicar isso no banco de dados, automaticamente. Isso é bom, porém, com softwares que já têm um banco de dados existente, você está apenas criando a aplicação, o banco de dados já tem os dados, a melhor opção é a opção Validate, que vai apenas validar, sem fazer qualquer alteração, o que está no banco de dados com o que está na classe de domínio, indicando se há alguma divergência do mapeamento. Beleza, então o validate não vai fazer as alterações. Isso é bom, mas no caso do validate, você terá que fazer as alterações manualmente. Se você alterar alguma coisa na classe de domínio, você tem que fazer a alteração manual no banco de dados, criar a coluna, apagar a coluna, mudar tipo e assim por diante. Beleza, então nós temos aqui as três configurações, temos o nosso Data Source Groove aí configurado e só falta uma única coisa para nós conseguirmos deixar o MySQL funfando no projeto. Vai aqui em Build Config.
No build config, nós precisamos trazer para o nosso projeto o jar do MySQL, do conector MySQL. Aquele errinho vai me perseguir o curso inteiro, rapaz. Eclipse nojento. Aí, nós temos, então, aqui uma linha de dependência, que é essa runtime, que traz o MySQL Connector para a nossa aplicação. Então, nós estamos indicando que a nossa aplicação vai utilizar o conector MySQL. Feito isso, nós temos, então, agora o conector MySQL, que contém as classes do driver MySQL, JDBC, e agora nós podemos nos conectar ao nosso banco de dados criado lá no MySQL, o banco de dados restaurante. Vou rodar o projeto, Ctrl+Alt+Shift+G, para verificar se ele deu algum erro, se aconteceu algum problema na hora de encontrar o banco de dados. Se ele não encontrar, se der erro de senha, se der erro de usuário, ele vai indicar. Beleza? Então, vamos aguardar um momento, estamos processando sua informação. Aguarde mais um momento. Queria mandar um alô para o Francisco Yakimov, que arrumou um microfone top para essa videoaula. Então, agora os nossos áudios vão ficar mais top. Ele arrumou um microfone sucesso. Ele falou que vai ser de graça. Não falou não. E aí, nós vamos negociar isso aí. Tá rodando a aplicação, então, quase lá. Running Grails Application. Nós vamos, depois de configurar o MySQL, de verificar se está tudo funfando, nós vamos entender a modelagem das nossas classes de domínio, do nosso negócio restaurante Tô Com Fome. E aí, a partir disso, nós vamos implementar logo na próxima aula, começar a implementar na próxima aula as associações, do tipo um para muitos, muitos para muitos, herança e tudo mais. Ok? Então, rodou aqui, vou copiar aqui essa URL. Vou rodar lá no browser. Rápido, né? Legal? Beleza. E tá lá a porcaria daquela página inicial do Grails mesmo, né? Porque não fizemos nada até agora. Apenas configuramos o MySQL. Não deu pau, quer dizer que ele não acusou nenhum erro aqui, então quer dizer que estamos conectados com o MySQL. Mas você fala assim, mas será mesmo? Vou acreditar em você? Não vou acreditar, não. Vou lá no MySQL, vou dar um show tables. Não tem nada. Mas por que não tem nada, rapaz? Porque nós não criamos nenhuma classe de domínio. O que vai acontecer a partir do momento que criarmos as classes de domínio? Nós vamos acompanhar isso a partir da próxima videoaula. Nós vamos verificar no banco de dados o que vai sendo criado. E aí nós vamos entendendo um pouco mais desse mapeamento objeto relacional. Beleza, vou sair do MySQL aqui, fechar esse prompt, vou parar a minha aplicação. E agora nós vamos, para encerrar essa videoaula, nós vamos verificar a nossa modelagem da classe de domínio, para nós irmos nos preparando para aquilo que vamos implementar. Então, eu fiz aqui um diagrama de classes com o Asta, que é um software que tem a sua versão gratuita também profissional. Essa é a versão gratuita e o Asta é uma evolução do Jude, antigo Jude, que também serve para diagramas da UML. E nesse diagrama de classes, para quem nunca viu um diagrama de classes, cada retângulo desse aqui é uma classe, e uma classe ela tem um nome. Observe sempre a primeira letra maiúscula pela convenção do camel case. E nós temos os atributos e nós temos aqui a caixa dos métodos. Eu não coloquei os métodos aqui, porque à medida que nós formos desenvolvendo, nós vamos identificando esses métodos, ok? É melhor para a nossa fase de aprendizagem do que simplesmente especificar todos aqui e você falar, mas por que tem esse? Ok? Então, nos atributos, nós temos aqui, nas nossas classes, algumas características importantes. Por exemplo, para você que nunca viu o diagrama de classe, essa seta aqui representa uma herança. O que significa? Significa que a bebida é um tipo de produto, a sobremesa é um tipo de produto e o prato também é um tipo de produto. Beleza, significa que o prato ele tem a quantidade de pessoas, isso aqui é a quantidade de pessoas, fico pensando, que porcaria é essa? Isso aqui é a quantidade de pessoas que o prato serve. Tem um ID, o nome e o preço. Então, o prato ele herda todas as características e também os métodos que futuramente serão criados da classe mãe, que é a classe produto. A bebida também faz a mesma coisa, herda, e a sobremesa também. A sobremesa tem as calorias para a mulherada que fica super preocupada depois de comer uma pizza de frango catupiry. Quantas calorias tem o petit gâteau? E a bebida tem aqui o líquido, que nós achamos um nome decente para esse negócio.
Líquido é o ml, quantidade de ml ou quantidade de litros lá. Então, o cara pode colocar assim no cadastro da bebida 2 e unidade L de litros. Beleza? Muito bom. Então, nós temos aqui uma herança. Nós temos 3 tipos de associações aqui. Nós temos uma associação do tipo 1 para 1, onde um produto ele tem um estoque, e no estoque nós temos a quantidade em estoque e a quantidade mínima que nós queremos armazenar lá no estoque, para que quando chegar próximo dessa quantidade mínima, o sistema alerte que é necessário fazer uma nova compra. Ninguém vai guardar prato feito no estoque, certo? Isso não é legal, vigilância sanitária vai pegar no pé. É importante frisar que o nosso restaurante Estou com Fome ele aceita pedidos online, então nós temos aqui a parte do cliente. E também, assim como os pedidos são online, a comida também é online. Ninguém vai entregar, ninguém vai comer. Se você quiser, você vai comer que nem tipo POU, alimento POU. É o nosso sistema do restaurante Estou com Fome. E aí nós temos o produto, que tem um estoque. O estoque é o estoque de um produto. Essa associação é uma associação bidirecional. Como é que eu sei disso? Porque não tem nenhuma seta aqui, ó, como tem esta associação aqui. Essa associação é uma associação unidirecional. E essa é do tipo 1 para muitos. O que significa? Significa que um cliente pode fazer vários pedidos. E um pedido é feito por apenas um cliente. Aqui nós temos um produto, ele tem um estoque. E um estoque tem um produto. Sempre a gente olha para o outro lado para entender essa associação. E aqui nós temos o pedido com os produtos. Quando eu vou fazer um pedido, eu posso pedir vários produtos ao mesmo tempo. Então, eu quero, por exemplo, 2 cocas, eu quero 3 filé parmegiana, chegou na hora do almoço com fome. E, então, eu quero pedir vários produtos. Então, nós temos aqui a possibilidade de cada pedido ter vários produtos. Sucesso! No entanto, quando eu peço um produto, eu posso pedir uma quantidade do mesmo produto. Então, e também eu tenho algumas informações. Eu tenho lá, por exemplo, eu quero observação. Eu tenho sem cebola, eu com picles, sem picles e sei lá o que mais, né? Tem aqueles caras, eu quero pouca maionese, mas eu quero um fio de óleo, 2 litros de azeite e por aí vai. Então, nós temos algumas informações relacionadas ao produto e ao pedido que fazem parte dessa associação. Então, quando eu peço um produto, eu coloco uma observação nele, por exemplo, que eu quero sem cebola, e uma quantidade, que é a quantidade que eu quero pedir daquele produto. E quando nós temos isso, quando nós temos uma associação, e dentro dessa associação nós temos atributos, que são chamados de atributos da associação, nós criamos isso aqui, que é uma classe associativa. Nós vamos aprender a manipular isso aí. Então, nós temos aqui a quantidade pedida daquele produto num determinado pedido, o valor de venda por uma questão de histórico. Pensa comigo, eu pedi, estamos em 2014, eu pedi uma Coca-Cola, custa R$3. R$3. Maravilha. Em 2015, a Coca-Cola vai para R$5. Eu vou lá no cadastro do produto, mudo de R$3 para R$5. Cadê aquele valor de R$3? Como é que eu faço um relatório de comparação de ano? Deste ano, futuramente 2015, com o ano 2014. E aí? Como é que faz? Não faz, porque o valor sumiu, se eu tiver apenas o preço aqui. Então, eu preciso armazenar o valor da venda, que é o valor do ato, daquele produto no ato da venda. Isso me permite, por exemplo, fazer alguns relatórios, ok? Então, isso é importante para nós, é um problema clássico de loja, de venda, de compra e tudo mais. Então, nós temos isso aqui. Esse é o nosso modelo de negócio do restaurante Estou com Fome. Nós só temos aqui um modelo de dados, nós não temos aqui as funcionalidades, nós não temos os requisitos. Nosso foco é na tecnologia e nós estamos utilizando o restaurante Estou com Fome para aprendermos a implementar as coisas, ok? Durante o curso, vamos tendo algumas dicas de desenvolvimento de software. Espero que você na próxima aula, onde nós começaremos a implementar estas classes, ok? Nós vamos fazer na próxima aula, na aula 5, a associação 1 para 1 e vamos entender o que isso gera no banco de dados, como é que a gente trabalha com esses objetos, ok?